Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raul Cibiapina. Vamos a mais uma solução agora do item número 104. Vamos ao item. Uma garota está segurando um balão cheio de gás hélio, sentada no interior de um carro cujos vidros das janelas estão fechados. Então isso é um indicativo de que não ocorrerá turbulência do ar no interior provocado por algum vento externo. O veículo se move em movimento retilíneo uniforme, indicando, neste caso, que a força resultante inicialmente no carro e na garota é uma força resultante nula, cujo sentido é indicado na figura a seguir. Você pode observar que o sentido é em destaque como sendo o sentido para a direita. De repente a garota altera o módulo da velocidade do veículo. Então, quando ela alterar o módulo da velocidade do veículo, terá algum efeito, tanto para ela como também para o balão, o qual continua em movimento retilíneo no mesmo sentido de movimento anterior, já agora há pouco fornecido. Tendo como efeito o deslocamento de sua cabeça para trás, observe, a cabeça da garota move-se para trás, e o movimento do balão, no caso, para frente. O balão se moverá para frente. Vamos continuando a leitura. Em relação aos efeitos apresentados, logo após a alteração no módulo da velocidade, do veículo, observe então aqui, conclui-se que o empuxo resultante, cuidado com esse comando, no balão atuou ao longo de uma. Bem, vamos analisar de cara o que podemos falar sobre o movimento do veículo. De antemão, já podemos eliminar dois distratores, porque uma vez que a cabeça da garota ela se move para trás, intuitivamente podemos garantir que o módulo da velocidade do veículo aumentou. O veículo sofreu um aumento positivo em sua velocidade, gerando, no caso, uma aceleração também atuando para a direita. Isso acontece quando, por exemplo, estamos no interior de um ônibus que seguramos no seu corrimão, ou mesmo no interior de um vagão de trem, ou mesmo no vagão do metrô. Observamos que quando o veículo aumenta a velocidade, quando o veículo sofre um aumento na sua velocidade, o nosso corpo é jogado para trás, nosso corpo é deslocado para trás. Então, de antemão, nós já podemos eliminar aqui dois distratores, conforme falamos agora há pouco. O distrator presente na letra E, em que o veículo tem uma redução na sua velocidade, e também o distrator aqui na letra A. Também podemos eliminá-lo, uma vez que em ambos os distratores o módulo da velocidade do veículo diminui. Pois bem, dando continuidade à leitura do item, vamos então agora tentar matar qual seria o sentido da força de empuxo resultante que atua no veículo. Vamos então aqui a um esqueminha. Observe nesse caso que você dispõe, aqui vamos pensar de um fluido, né, destacado aqui com uma certa densidade, aqui destacado de vermelho, e em seu interior nós temos aqui uma bola, por exemplo, um objeto, no formato de uma esfera. Temos aqui 3 pontos. Ponto 1, um pouco mais próximo da superfície do nosso fluido, o ponto 2 mais abaixo, e o ponto 3 que está a uma mesma altura, observe aqui, no caso do ponto 2, uma altura que é idêntica do ponto 2. Uma vez que os pontos 2 e 3 possuem a mesma altura, o que nós podemos garantir? Que a pressão do ponto 3 ela vai ser igual à pressão do ponto 2, como nos garante o princípio de Stevens, né? Pontos de um mesmo fluido que fazem parte de um mesmo nível, estando o fluido em equilíbrio, eles terão na verdade, a mesma pressão. Já o ponto 1, como está numa profundidade menor do que os pontos 2 e 3, terá uma pressão menor do que esses dois pontos, menor do que a do ponto 2 e também uma pressão menor do que a do ponto 3. Dessa forma, a força de empuxo ela será gerada, a princípio, verticalmente para a região sempre de menor pressão. Daí o motivo de você sempre gerar, a princípio, num fluido em equilíbrio, um empuxo que atua verticalmente para cima. Tá? Bem, agora, o que ocorrerá se de repente nós acelerarmos esse fluido, né, esse recipiente? Se nós acelerarmos o recipiente, observe que, naturalmente, ele sendo acelerado para a direita, o que vai ocorrer? O fluido terá uma inclinação, né, para trás, aqui no caso, conforme nós podemos ver na imagem, e agora eu não posso mais afirmar que os pontos 2 e 3 irão possuir a mesma pressão. Por que não? Porque observe que o ponto 3, como agora o desnível é maior do que, por exemplo, o desnível do ponto 2,
podemos garantir que a pressão no ponto 3 supera a pressão no ponto 2. E aí é um caso muito particular que vai permitir o surgimento de uma força de empuxo sempre atuando para a região de menor pressão. Portanto, diferentemente da maioria dos casos que você tem um sistema em equilíbrio, nesse caso, essa esfera também estará sujeita a uma força de empuxo atuante para a direita, obviamente aqui na região de menor pressão, e continua a ter um empuxo atuante para cima, sempre apontando para a região de menor pressão. Dessa forma, no sistema não inercial, vamos pensar assim, um sistema acelerado, eu posso garantir a você que a nossa força de empuxo ela vai atuar aqui de forma inclinada. Ou seja, detalhe interessante é que, seguindo aquela ideia que agora há pouco nós frisamos, o empuxo resultante continua perpendicular à linha aqui no caso em que o fluido se encontra. Tá bem? Então, voltando para a ideia do balão. O que acontece nesse caso? Como o balão estava inicialmente na vertical, inicialmente ele estava sujeito a apenas um empuxo, que era verticalmente para cima, obviamente a tração no fio, verticalmente para baixo, e o seu próprio peso também. O que acontece? Pelo fato desse balão ser feito, ou no seu interior existir o gás hélio, uma vez que o fluido desloca-se para frente, como agora há pouco nós frisamos, sofrendo aceleração horizontal, o balão estará sujeito tanto ao empuxo horizontal, que é o nosso empuxo é x, como também ao empuxo vertical, que é o nosso empuxo é y. Somando vetorialmente esses dois vetores, teremos aqui o empuxo resultante atuando na direção inclinada, que por sua vez é a mesma direção de inclinação do balão. Então, voltando ao nosso item, neste caso, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que, de fato, a resposta correta para o nosso item, o que acontece na letra D, ou seja, o empuxo vai ser na mesma inclinação do balão, observe aqui, na mesma inclinação do balão, tendo em vista que ele vai ter duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical, ou seja, vai ter um empuxo é x e vai ter um empuxo também é y, é o é x atuando para a direita e o nosso é y atuando para cima. Somando os dois empuxos, vai ter um empuxo na direção inclinada. E conforme nós já previamente havíamos falado para você, o nosso módulo da velocidade do veículo aumentou, haja vista que a cabeça da moça deslocou-se para trás. Portanto, gabarito correto, a letra D. Espero que você tenha gostado, boa sorte e até a próxima.